Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a situação da carne bovina no Brasil, vamos falar também sobre uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, com o ministro de Negócios Estrangeiros lá da China. Vamos falar sobre a nova safra brasileira de soja e milho e o que esperar dela. E vamos falar sobre como produzir mais bezerros na estação de monta 2021-2022. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre carne bovina. O Ministério da Agricultura esclareceu que não foi emitida nenhuma nova orientação aos frigoríficos a respeito de uma suspensão na produção de carne bovina para a China. Em nota, a pasta explica que o que está definido é a suspensão da certificação de carne e produtos bovinos com destino ao país asiático desde o dia 4 de setembro. Na data, o escoamento ele foi paralisado de maneira voluntária pelo Brasil por causa dos casos atípicos da vaca louca. Isso de acordo com o Ministério da Agricultura, em um ofício circular enviado aos chefes de serviços de inspeção de produtos de origem animal, que pode ter gerado uma interpretação diferente. O documento autoriza por 60 dias a estocagem de produtos que iriam para a China e foi produzido antes do dia 4 de setembro. No entanto, no dia 19, o Ministério da Agricultura publicou um ofício suspendendo a produção para o país asiático. O preço do boi gordo continua em queda no mercado brasileiro e também o da carne bovina no mercado atacadista. Pelo menos é o que informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Agropecuária, que é o CEPEA, em um relatório. A queda é efeito da suspensão das compras da China. E agora vamos falar sobre as exportações de carne bovina para a China. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, reuniu-se na última quinta-feira, dia 21, por videoconferência, com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, o Wang Yi, para discutir a retomada das exportações de carne bovina brasileira ao país asiático. E segundo o Itamaraty, o ministro chinês disse acreditar que o assunto será resolvido rapidamente. De acordo com informações do jornal Valor Econômico, as exportações de carne bovina brasileira aos chineses, elas estão suspensas desde o dia 4 de setembro, quando o Brasil anunciou a interrupção. A medida tomada após a confirmação de 2 casos atípicos de mal da vaca louca lá em Minas Gerais e também no Mato Grosso. E faz parte de um protocolo sanitário entre os 2 países e cabe aos chineses decidirem pela retomada dos embarques. Após a confirmação da doença no Brasil, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, disse que os casos brasileiros tinham potencial insignificante de contaminação do rebanho. A variante atípica da vaca louca, ela ocorre em animais mais velhos e tem baixo potencial de se espalhar diferentemente do tipo clássico, em que o bovino pode contrair a doença se consumir ração contaminada. O problema é comercial e está trabalhando para baixar o preço. E agora eu vou conversar com o Matheus Gomes Pereira. O Matheus é diretor da Pátria Agronegócio e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre a nova safra brasileira de soja e milho. O que esperar dela? Matheus Gomes Pereira, muito bom dia, obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, complicadíssimo e preocupante. Não é para agora, não, é para o futuro. Tudo bem, Matheus? Bom dia, Toninho. Prazerão estar aqui do lado de um grande amigo. Bom dia a todos que nos assistem. E de fato, Toninho, a gente chega ali numa nova safra brasileira cheia de complicações, cheia de incertezas,
Mais uma vez, né, a vida do produtor rural nunca foi fácil, realmente continuará complicada para esse ano de 2021 e 2022. Porém, assim, há boas perspectivas, né? Apesar de termos aí custos em elevação, temos um mercado também muito promissor da venda do grão, não só da soja como do milho. Mas enfim, desafiador, como é a vida de todo produtor rural, por mais um ano, deverá ser desafiador essa safra 21 e 22. Pois é, Matheus, mas é um desafio que agora é preocupante, né? Muito preocupante, porque nós estamos falando sobre até uma provável falta de insumos como fertilizantes, como defensivos agrícolas. Quer dizer, uma incerteza muito grande, esse problema da China com a carne também, que deixa assim, o mercado mais conturbado. E nós temos também questão de preço, né? A coisa parece que perdeu o rumo, né? Olha, Toninho, a gente teve, né, em 2020 o boom das commodities, né? A gente teve ali um novo momento, né, de alavancagem de preço da soja, do milho, do boi gordo. Porém, né, todo aquele otimismo, ele era superficial, pois os mesmos motivos, né, que ajudaram a alavancar os preços da soja, os preços do milho, os preços do boi gordo, também foram motivos, né, que ajudaram e estão alavancando os preços das custas, né? As custas da ração, as custas hoje dos fertilizantes, as custas dos químicos, que é toda uma problemática, né, originada do coronavírus lá no passado, que agora amedronta, né, este mercado. Então, a gente teve aquela grande momento de euforia no mercado, trazendo lá as altas da soja que quase triplicaram em algumas regiões. Aqui internamente no Brasil, o milho mais do que dobrou. E agora a gente está vendo a retórica contrária. A gente está vendo os preços dos fertilizantes subindo, preços de químicos, incapacidade de entrega em algumas regiões, que tem comprometido agora essa safra 21-22 e coloca muito medo ainda, Toninho, na próxima safra lá em 22-23. Pois o que a gente vive agora, aos olhos da pátria, pode ser apenas um aperitivo do que a gente vem a viver em 22, com toda essa problemática que se gira em torno da cadeia de insumos. Pois é, quem é que em sã consciência poderia imaginar que a gente fosse ter falta de contêineres? Quem é que poderia imaginar que um frete marítimo fosse saltar de $2.500 aí para 10, 12 mil dólares no prazo de um mês e pouco? Quem é que podia imaginar que nós íamos ter problema com chip para carro, para computador? Né? Quem ia imaginar que o preço do boi fosse despencar assim assustadoramente? Tem gente aí, que eu comentei agora, gente com animal confinado, soltando os animais para o pasto, porque não dá mais. Entende? Então, eu acho que essa incerteza, essa insegurança é o pior de todo o processo. E ninguém sabe se vai ter adubo, se não vai ter adubo. Sem adubo não produz. É difícil, né? É difícil, Toninho. Parece brincadeira um negócio desse, mas é sério. E tem também as condições climáticas, né? E daí, como é que fica? Toninho, diante de tanta incerteza, né, há alguns pontos, né, a serem relevados pelo lado otimista, né? Toda essa incerteza climática que se vive hoje não é a incerteza climática que a gente viveu no ano passado. No ano passado, a gente chegava nessa época do ano, Toninho, já existiam algumas expectativas negativas em relação aos totais pluviométricos que eram esperados para o Brasil. A gente tinha, enfim, ali algumas preocupações, né, que rodeavam todo a safra brasileira, né, diante de uma capacidade ou não produtiva. E esse ano em específico, pelo menos do lado do clima, a gente vem, né, presenciando e tendo ali perspectivas futuras de um clima extremamente estável para essa safra 21 e 22. Pelo menos isso, né? Pelo menos. Né? Pelo menos isso, que já segura as pontas da produção, de produtividade. Porque se também tiver um problema nesse ponto aí, eu vou te contar, viu, Matheus? Aí o negócio vai engrossar. E é bom a gente lembrar que, queira ou não, o setor agropecuário ainda é um setor, talvez até o mais importante do país, né? Exato, Toninho, exato. Aí a importância, né, ela se dá realmente pela toda essa dependência nas exportações que a gente tem, mas esse ano de 2021, Toninho, a gente não está só observando a dependência da exportação, mas como também observando a dependência da importação. Esses problemas que rodeiam a cadeia de insumos, que hoje, né,
Enfim, se já se observa algum probleminha de distribuição de algum químico específico, que é o caso do glifosato, já se observa algum probleminha na entrega, principalmente dos insumos ali pré-plantio, né, que foram gesso, que foi o calcário. A gente tem observado agora alguma incapacidade de entrega de alguns fertilizantes para a safra de verão e a segunda safra brasileira, que vai ser semeada lá na frente ainda. Então, a gente vive, né, sempre bateu no peito que o agro brasileiro era um grande, enfim, sustentador da balança comercial brasileira, garantindo exportação, e hoje a gente não vê que a dependência vem só da via externa, né, só da saída, mas também a gente tem observado a dependência do fator de entrada, das importações. Pois é, Matheus, eu venho sempre falando aqui no programa, tanto no rádio quanto na TV, e eu sempre comento isso, que o Brasil é muito dependente dos insumos básicos para a produção, dependente do mercado externo. Quer dizer, hoje fertilizante tem 5, 6 empresas aí que vendem para o Brasil. Quer dizer, um problema que dá lá, como está dando agora, olha a confusão que está acontecendo. Eu só queria uma coisa, Matheus, me explica assim rapidamente, você que é o diretor da Pátria Agronegócio. O que é a Pátria Agronegócio? O que a Pátria faz? Bem rapidinho, que já deram o sinal aí que eu... Toninho, basicamente, a Pátria é uma empresa de inteligência e mercado agrícola. A gente auxilia produtores rurais e pecuaristas a navegar neste mercado turbulento, auxiliando não só no monitoramento do mercado de venda, soja, milho, boi gordo, trigo, algodão, mas também auxiliando no momento de compra, né? Não só em momentos, mas como executar as compras de insumos. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, porque tem muita gente que está nos vendo agora e que não sabe o que faz. Está perdido numa sala escura, num tiroteio. Então, seria interessante você fazer o seguinte, não fica ouvindo os outros não. Ouve quem tem experiência e está baseado tanto no mercado local, nacional, quanto internacional. Procura o pessoal da Pátria, bate um papo, pergunta, olha, tá assim, assim, o que você acha? Por isso que eu trouxe o Matheus aqui hoje, que é muito importante, nesse momento agora, você ter uma orientação para não entrar em parafuso, porque realmente é uma situação preocupante. Nós não estamos fazendo aqui carnaval negativo, não. Mas é o real, né, Matheus? Exatamente. Eu, como filho de produtor rural, Toninho, gostaria o seu pai é um produtor de soja, de milho. Gostaria de estar falando só coisa boa aqui, né? Realmente só, enfim, alegrando quem está nos assistindo. Só que a preocupação, ela é real. E ela realmente, assim, ela deve se intensificar ainda nessa reta final de ano, com toda essa problemática que vai chegar a bater na porta de hoje quem está nos assistindo. A gente já vê superinflação nos preços dos combustíveis, a gente vê Petrobras reajustando o preço em refinaria. Isso tudo faz parte da cadeia de insumos hoje do produtor rural. Então, de fato, é uma problemática que a gente vê só falar em noticiário, que cada vez está mais próximo da gente, pessoas comuns, né? E é bom deixar claro também que isso não é o problema do governo atual, não. É mundial a coisa, hein? A coisa está afetando todo mundo. O cara pegou um saco de farinha, ligou o ventilador e jogou esse saco para lá. Então pegou, para não falar outra coisa, né? Pegou em todo mundo. Então não tem ninguém que está escapando desse momento. Esse momento agora é um momento muito sério, um momento de equilíbrio. Por isso eu fiz questão e fiz essa pergunta para o Matheus, o que é a Pátria Agronegócio. Está na hora de você travar seu produto, se é que tem condição ainda de travar, e ver se salva alguma coisa, porque é uma situação preocupante. E se você quiser falar com o Matheus, anota o telefone dele aí, é o 62 99529 5952, ou então manda um e-mail para ele, Mateus com TH, mateus@patria.agri.br. E boa sorte para nós e para o povo brasileiro. Porque se der zebra na agropecuária, vai todo mundo para o espaço. Né, Matheus? É isso aí, Toninho. Agradeço mais uma vez o espaço aqui contigo. E você sabe, Matheus, as portas aqui estão abertas para quando você quiser, precisar. Estamos aqui à disposição. E nós vamos precisar, viu? Porque orientar o pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado eu, Toninho. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o plantio da soja da safra 21-22 e vamos comentar sobre como produzir mais bezerros na estação de monta 21-22. É só um minuto, nós voltamos já.
Só quem dirige uma Ranger sabe a emoção que é domar a raça forte. Chegou a nova Ford Ranger 2022. Aventura na cidade ou no campo, agora ainda mais conectada. Com o aplicativo Ford Pass, é a picape mais premiada do Brasil. Vencedora em 3 categorias da revista 4 Rodas. Motor diesel mais econômico da categoria. A mais valorizada na hora da revenda. Líder absoluta entre as top de linha do mercado. Faça um test drive nas concessionárias Ford. Do sonho de voar nasceram as conquistas. Voar é o que nos identifica, é o que nos motiva. Garantimos a soberania dos céus, controlamos o tráfego aéreo e apoiamos a sociedade. Voamos cada vez mais alto, para o futuro, pela pátria. 23 de outubro, Dia do Aviador e da nossa Força Aérea Brasileira. Ministério da Defesa, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E agora vamos falar sobre o plantio da soja da safra 2021-2022. A estimativa, ela é parte de um levantamento das safras em mercado e aponta que o plantio da safra de soja 21-22 aqui no Brasil está já na faixa de 40% da área total esperada até o último dia 26 de outubro. Na semana anterior, esse índice estava por volta de 21%. O plantio está mais avançado que em igual período do ano passado, em 18%, e acima da média de 5 anos para o período, em 27%. Lá no Mato Grosso, o plantio é de 72%, contra uma média de 46,6% dos últimos 5 anos. No Mato Grosso do Sul, o plantio chega a 45%, contra uma média normal de 34% nessa época. Já no Paraná, o segundo maior produtor do país, a área ocupa 41% do esperado, abaixo da média de 49%. E agora eu vou falar sobre um tema interessante. De acordo com pesquisas do CPEA, a maior procura por novos lotes de suíno para abate, verificada especialmente no início do mês, elevou os preços médios do animal no mercado independente. Isso em outubro, frente ao de setembro. Já os valores dos principais componentes utilizados na ração da suinocultura, que é o milho e o farelo de soja, estão em queda no mercado brasileiro. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário ele vem favorecendo o poder de compra de suinocultores no mês de outubro, quando comparado com o mês anterior. Já em relação a outubro do ano passado, o poder de compra atual frente aos dois insumos está menor. E agora eu vou conversar com o Ricardo Passos. O Ricardo é veterinário, diretor da Cria Fértil, e nós vamos falar sobre como produzir mais bezerros agora na safra 21-22. Ricardo Passos, é um prazer tê-lo aqui, muito bom dia, obrigado pela sua presença. E a gente vai discutir aí um tema interessante, apesar da situação da pecuária nacional estar assim meio complicada, né? Mas, como diz um velho amigo meu, nós não podemos parar de remar. Tem que continuar remando para poder chegar do outro lado.
tá difícil. Exatamente, Tony. E em águas turbulentas, aí que você tem que ser um bom remador, né? Pois é, se não for bom remador, o barco vira e nós estamos sem colete. Exatamente. A gente teve aí, nos últimos 2 anos, uma valorização muito grande da cria, né? E chegamos no ano passado, na safra passada, Toninho, a melhor margem da pecuária foi para o criador, atingindo média de 52% de resultado numa atividade de cria, Toninho. Então isso foi momentos muito importantes para quem estava produzindo e estruturado, aproveitar para investir na melhoria, na eficiência do sistema e continuar em frente, né, Toninho? Que o criador, ele é do agro, e o agro não para, né? Nós temos que seguir em frente. Não pode parar, Ricardo. E nós estamos aí diante de um problema sério, um problema que até no bloco passado, numa entrevista que nós fizemos, eu disse o seguinte: ninguém esperava isso, pegou todo mundo de surpresa. Exatamente. E, na verdade, já não é o problema da vaca louca, não é nada. Aí já passa a ser um problema mais político, um problema mais econômico. Vai voltar. Mas vai voltar assim meio conta-gota, né? Meio homeopático. Eu acho que sim, Toninho. E como a gente havia falado anteriormente, né? Assim, o mercado vinha numa crescente. E tinha já a expectativa de chegar à virada de ciclo da pecuária, né? Com essa virada de ciclo, aumento de oferta de fêmeas, aumento de oferta de bezerros, e o preço está ajustado. Aí realmente estava muito valorizado a carne, tanto que comprometeu muito o consumo interno, e não só interno, no mercado internacional, né? Olha, eu posso, Ricardo, estar muito enganado, mas eu acho que a normalidade vai começar a partir de janeiro. Porque nós já estamos aí, entrando já em novembro, nós estamos com pouco pasto, muita gente soltou o boi em pasto, parou de confinar, não deu conta de levar, tem muita gente fazendo isso, porque não compensa o custo, não compensa vender agora. Então eu vejo da seguinte maneira: vamos segurar o máximo que der e vamos procurar fazer o melhor possível com o pouco que a gente tem ainda. Olha, eu acredito que nesse momento é o momento da gente planejar muito bem todas as ações que a gente vai executar dentro da fazenda, né? E uma delas é pensar em como está otimizando o máximo o seu sistema produtivo. A gente passou por além dessa questão que teve agora econômica, que é a questão global, nós passamos por uma seca muito severa, né? E muita gente não tem pasto. Eu acho que, assim, eu falaria que mais de 90% das propriedades que eu conheço está com problema de pasto hoje ainda, considerando o que teve de situação climática. E como a gente estava falando, assim, além de atrasar a safra de produção de bois, que os animais a pasto ou aquelas novilhas ou vacas que teriam que não foram para suplementação, teriam que ter um pasto bom para estarem prontas, vão estar prontas a partir de janeiro, fevereiro. Então vai ter uma lacuna aí de falta de oferta, né? O que tem que colocar esses animais agora no abate, os animais que estão prontos, aí não tem como voltar. Eu vi até alguns produtores colocando animais, tirando do confinamento, eu não sei, não posso julgar isso. Claro. Claro, cada um tem que tomar suas decisões, né? Mas assim, é um negócio assim que eu acredito que a gente agora vai ter um ajuste, e realmente o que a gente está vendo é que profissionalizar dentro do negócio é um caminho sem volta, né? Principalmente na questão da gestão de risco. Quem fez o dever de casa, Toninho, garantiu o seu resultado do ano. Quem ficou, vamos falar, especulando, esperando o que o mercado ia pagar e apostando na alta, esse realmente vai pagar um preço caro por essas decisões. Pois é. E agora, quem tem vaca agora nessa estação de monta, como é que faz, Ricardo? Olha, quem é o criador e está na atividade há anos, ele vai continuar sendo criador. Então, eu acredito que o primeiro ponto que a gente precisa de pensar é ajustar o seu rebanho com a capacidade de passagem da fazenda, Tony. Não adianta você ter um rebanho, aumentar o rebanho e não ter condição de pasto. Então, eu acredito que se a gente for pensar em termos assim, de vaca, identificar os animais de maior potencial produtivo, colocar e dar condições, principalmente nutricionais, e deixar de suplementar hoje, eu acho que é um tiro no pé. Se deixar a vaca magra, ela não vai emprenhar, não vai desmamar um bezerro melhor. Aí o prejuízo é muito maior. Aí o prejuízo é muito maior, sabe? Então eu acredito que a gente tem que planejar
o próximo ano. As decisões que a gente toma hoje, ela vai impactar daqui a um ano. Esse ano já morreu, né? Sabe? Então, assim, exatamente. Se você, não falo que morreu, mas Não, assim, tem morreu pouco tempo assim. de reação. Né? Não dá para consertar o que para trás que foi feito. A luta tem 12 rounds. Isso. Nós entramos no 12º round. Eu já levei pancada pra caramba. Já estou com as pernas mole. Quer dizer, eu vou ter que aguentar e não posso cair. Não, nessa briga aí, ficar em pé é a principal meta. É a principal meta. E falando em ficar em pé, nós vamos começar agora a campanha das vacinas. Eu acho que é o momento para você fazer o seu levantamento de fêmeas disponíveis, estoque de gado, planejamento das vacinas e vermificação estratégica, fazer o plano nutricional, treinar a equipe na parte do manejo, né? Identificar os touros que, a partir de um exame andrológico, quais são os touros que vão trabalhar e que não vão estar disponíveis. E planejar essas ações para que você tenha o melhor resultado. Agora, se falar assim, qual que é a expectativa de um ano igual a esse? Primeiro, insumos caros, condição ambiental ruim. A expectativa é, como você falou, é continuar em pé. Se a gente estava com uma margem de mais de 50%, então se o preço do bezerro ajustar aí 20%, 30% abaixo, a gente continua ganhando muito dinheiro, Toninho. Continua. Não precisa ficar desanimado em relação a isso. É claro que não vai ganhar o dinheiro que ganhou na safra passada, mas continua sendo um bom negócio a pecuária. Eu não vou perder a luta por nocaute, né? Espero que não, Toninho. Vamos perder pelo menos por pontos, né? Então Fica mais bonito. Não, vamos ganhar essa luta, Toninho. O negócio da pecuária, ela vai continuar sendo um negócio Não, isso eu rentável. sei, claro. Agora, quem comprou um bezerro é muito caro, vamos falar assim, insumos caros para recria, ou estava trabalhando na engorda nessa situação, esses realmente, alguns deles vão para o nocaute. Agora, a pecuária vai passar por já está passando, né? Sofrendo um ajuste muito grande, né? Exatamente. Agora é a hora da onça beber água, e quem tem garrafa vazia para vender, vende, porque está pertinho de chegar já o final das vendas, né? Eu acredito que sim. Se você for pensar em termos assim, da parte de cria, o que nós estamos planejando hoje com os nossos clientes? Principalmente, Toninho, é planejar todas as ações para que a gente faça tudo no tempo e na hora certa para que tenha o melhor resultado. Sim. Sabe? E uma delas é principalmente assim, quem está trabalhando com a parte de ATF, né? A gente já fazer as formações dos lotes, reciclagem e treinamento da equipe, quem vai trabalhar com a equipe própria, já contratar a equipe que quem vai estar trabalhando com terceirização, equipes boas que tenha experiência, porque com esse crescimento da reprodução, Toninho, o que mais aconteceu foi um monte de gente que entrou no mercado que ainda não tem a experiência, não tem a vivência, sabe? Então, assim, alguém vai pagar o preço do aprendizado e isso é caro. Sabe? Só que a pecuária, assim como toda atividade, não aguenta desaforo. Um trabalho mal feito agora vai refletir durante quanto tempo no animal? Na pecuária? No mínimo 2, 3 anos. No mínimo 2, 3 anos para poder fazer esse acerto. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Assim, planejando muito bem as ações. As fazendas que estão com planejamento adequado, que estão com tudo, vamos falar assim, pronto para começar a startar, continua. E principalmente, Toninho, na parte de insumos, né? Porque hoje, para você ter uma ideia, nós temos uma área na nossa empresa, você sabe, que trabalha na área de genética, comercialização de sêmen. Nós estamos com mais de 100 touros Nelore na fila de espera. Então, eu vi mais cedo você falando que não tem container, não tem navio. Então, também não tem mais de 100 touros Nelore na fila de espera. Nunca aconteceu isso na história. Aí, tá vendo? É o tal negócio. Um chora e o outro vende lenço. O mercado é assim, né? Infelizmente. Eu não estou aqui fazendo piada, não, mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: o mundo não acabou, nós temos condição de continuar produzindo, tivemos uma queda? Tem. Vai ter prejuízo? Vai. Mas eu acho que dá para absorver e nós não podemos entregar os pontos agora, não. E a gente tem que ver, Toninho, que é uma atividade a longo prazo. O bezerro que nós estamos fazendo hoje, nessa estação, estou falando nessa estação agora, 21, 22, é o bezerro que vai desmamar em 23, sabe? Então, e vai entrar e vai morrer lá em 25. 25. Então, nós estamos planejando hoje o futuro, né? Estamos fazendo hoje o bife, nós estamos programando aí para fazer o churrasco em 2025. E se a gente fizer ele bem feito, nós vamos ter carne de qualidade para fazer. Agora, um negócio que eu acho muito bacana, Toninho, é que bezerro bom, a oferta é muito pequena. Então, bezerro bom sempre vai ter o mercado garantido. Produto bom tem mercado garantido. Exatamente. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Esse tipo de conversa que é bom, sabe? É excelente, dá para esclarecer muita coisa e dá para a gente tocar, levar informações que às vezes muita gente está precisando nesse momento, que não está muito fácil. Muito obrigado e até o próximo.
Estamos à disposição, Toninho. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem não lê bons livros não tem vantagem sobre quem não sabe ler. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.